Antes de mais nada, muito obrigado pela presença. É nítido, cara, quando as pessoas estudam. Fala, meu querido. Um, dois, três. Ô galera, olha só. Hoje, belo dia. É só o inglês. Sim. 18 de março de 2015, da Era Vulgar. Primeiro ano. Apoio de matemática. Como é linda a matemática. Perguntas interessantíssimas. Algumas pessoas ainda estão confusas com esse tipo de situação aqui, ó. Tem que fazer as histórias de 400 e depois somar para fazer o sistema. Pois é, olha só que interessante. Eu, na idade de vocês, eu tinha preguiça de pensar. Então eu simplesmente pensava, raiz de número negativo é I, brota o I. 20 vezes 20 é 400. Tem condição, né, de fazer 20 vezes 20. Eu estou supondo que a maior dificuldade é o negativo, né, não achar a raiz. 20. E aí brota, acha. Ah, tudo bem, te perdoo, eu fazia isso também, além do menor esforço. Mas é pouco, eu sou um cara exigente, eu quero que tu saiba o que está acontecendo na tua vida. Eu quero que tu entenda um pouco mais a realidade, não viva como um zumbi reto para frente. Então, tudo bem. 8 vezes 8? 64, raiz 64 é 8, o menos ali, meu Deus, não entendo, mas I, tudo bem, razoável. Então deu 28I, tranquilo. Mas seria importante que a gente botasse dentro do coração quem é esse maldito I, por que ele é assim. Porque é muito importante isso. Porque assim, cara, nós começamos a perceber que à medida que o homem começou a ficar mais complexo, a sociedade mais complexa, os números começaram a ficar mais complexos, com mais nuances. Primeiro era 0, 1, 2, depois era -1, -2 para representar dívidas. Depois os números inteiros não foram suficientes, as frações apareceram para representar uma parte de um todo, 1/3. De repente se descobriu que tinham números que não podiam ser representados na forma de divisão. Os números irracionais, como a raiz de 2. E lembrem-se, a raiz de 2 é um número palpável. Se tu pega um quadrado de 1 metro por 1 metro, a diagonal dele mede raiz de 2 metros. É um número palpável. Só que não existe número decimal que o represente. Que loucura são os números irracionais. A galera estava feliz com todos esses números, que juntos resultam nos números reais. Números reais. E muitos problemas da matemática foram surgindo e nós achando sempre as soluções dos números reais. Às vezes não dava de achar a solução e a gente simplesmente se convencia de dizer que não tinha solução. Mas a mente humana é incrível, cara. A mente humana tem a capacidade de tirar água de pedra, bicho. Um matemático muito doido chamado Bombelli teve uma sacada que revolucionou o mundo e, por exemplo, permite que hoje exista circuito elétrico na cidade. Os circuitos elétricos estão sendo controlados agora por vários engenheiros, todos usando números imaginários. Sem a sacada do Bombelli, nem o interruptor de liga e desliga tu usaria na tua casa, muito provavelmente do jeito que tu usa. Os computadores esquecem. Olha que loucura, uma ideia matemática que possibilitou o surgimento da computação. É muito importante entender isso. E é uma ideia tão simples e tão boba. Raiz de 4. Meu Deus, 2. Pois 2 vezes 2 é 4. Raiz de 9 é 3. Pois 3 vezes 3 é 9. E a raiz de -16? Se eu tento -4 vezes -4, dá mais 16. Não? Então, não existe. Bombelli não se conformou. Bombelli pensou nada. Peraí. Tem uma propriedade que diz raiz de A vezes B é raiz de A vezes raiz de B. Então, eu, Bombelli, tenho o direito de dizer que -16 é 16 vezes, e usando essa propriedade que as crianças aprendem no fundamental, e tu pode confirmar depois, né, na prática, não tem nada de errado escrever isso.
Todos concordam comigo que a raiz é 16? E por mais que dentro dos números reais não exista essa raiz quadrada do -1, este maldito número, eu, Bombelli, tenho o direito de chamar do que eu quiser. Então, a partir de hoje, eu chamarei este número que não existe dentro dos reais de I. E se não existe dentro dos reais, que se dane. Eu crio um conjunto novo na minha mente, um número que só eu imagino, os imaginários. Vai se falar o que do cara? Por que os teus números reais são melhores que os meus, que são imaginários? Eu acho os meus muito mais legais, o meu eu inventei na minha mente. O teu dá para perceber no mundo real. Número idiota. Está na Bíblia que está errado. Sabe qual é o pior? Depois da sacada do Bombelli, questões de matemática que outrora não tinham, agora, e ainda tinha resultado prático. Por exemplo, controlar o circuito elétrico. E criar outras ideias e soluções matemáticas acachapantes, que nos permitiram, por exemplo, descobrir que nós somos feitos de poeira de estrelas. Certo, galerinha? Então a gente tem que entender a sacadinha do Bombelli. Tudo bem se tu fizer automático. Mas é legal entender que o I é uma criação de um matemático, é um número que não existe na prática, que não é palpável, mas a gente tem que respeitar a ideia dele. Depois a galera gostou tanto da ideia do Bombelli que resolveu criar números que têm parte real e parte imaginária. Tudo bem chamar de real popularmente, né? Tecnicamente a gente chama de imaginário. Então isso aqui já é um outro número. É um número que tem a mistura do conjunto dos reais com o conjunto dos números imaginários. Aí nós passamos a chamar esse grande conjunto de números complexos. Legal. Então, eu agradeço a oportunidade de poder falar dessa ideia tão genial. E como resolve aquele ali que tem reais imaginários? Resolve o quê? Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Isso tudo nós trabalharemos só no terceiro ano. Mas eu não resisto, a tua pergunta me deixa emocionado. Então imagine o número A complexo e o número B também complexo. Eu desafio a vocês a fazer a primeira soma de complexo de nossas vidas. 8 menos 8, 4, 8 mais 4. Concordam com o amigo? Como ele operou os números complexos? Parte real com parte real, né? Não foi real com real, e parte com parte imaginária. E foi intuitivo, eu nem expliquei. Olha que legal, que massa isso. Tem coisa que a gente sabe e nem sabe que sabe. Eu não entendi também que você perguntou. Não tem problema, eu te explico. Mais 6 menos 2. Beleza? Que legal, cara. Vocês me emocionam assim. Tu viu pergunta bonita? Gera resposta bonita? Eu tive que dividir com vocês a dúvida, que sem dúvida não era só da colega, era de outras pessoas também. Então tu vê, cara, dá pra já resolver, mas ela fez mais perguntas. Outra pergunta que tem tudo a ver com o que a gente acabou de discutir é assim, ó. Ah, agora eu me empolguei, cara. Vamos resolver a seguinte equação. Usando matemática honesta, matemática de verdade. Me ajuda. A igual ao B é igual a 0. Ah, entendi. Legal, é verdade. É verdade, eu nem tu vê, né, cara? O cara tá tão fissurado numa outra ideia que ele não enxerga o óbvio. Perfeito. Perfeito. A galera enxergou a equação do segundo grau. Nós ensinamos a vocês que tem os coeficientes. Acharam os coeficientes, então estamos rumo à fórmula de menos B, mais ou menos. Quem gosta de calcular o delta primeiro, me perdoe. Na próxima eu faço o delta primeiro. E substituir valores, adorei, foi honesto. Matemática. Não, depois eu vou te mostrar o que eu estava querendo me referir, mas eu adorei a participação, vocês estão cobertos de razão. Tudo dentro dos conformes. Honesta a minha substituição? Sim. Eu erro, hein? Beleza, menos 0, não fede nem cheira, mais ou menos. Raiz de 120 mais 24, 144 negativo. Dividido por 2. A
acabamos de ver por que esse menos se transformará na unidade dos números e a raiz de 144, e esse mais ou menos oriundo da fórmula, que futuramente eu deduzirei para ti, que vai entender o porquê do mais ou menos. Continua. Dividido por? E 12 coisas dividido para 2 pessoas, 6 coisas para cada uma. Porém, são 2 raízes, o x' e o x 2 linhas. Menos 6i mais 6i. Legal. Tá? Então, uma das formas de responder. Eu queria botar o lá em cima. Eu queria botar o pra cá, ficava raiz de 16 negativa. Isso. Quando eu falo matemática de verdade, é fugir daquela decoreba satânica mais, passa menos. Então eu queria operar isso aqui, porque assim, ó, foi legal. Eu tinha como porto seguro para resolver a questão de segundo grau, era Bhaskara. Tem a questão de segundo grau, eu me agarrava no Bhaskara. Eu só parei de usar Bhaskara quando eu vi meus coleguinhas me ultrapassando no terceirão, na velocidade. Eu odeio perder, era a bolinha de gude pro meu filho. Então eu não sei perder, eu fico puto quando eu perco. Eu quero treinar para ficar melhor e para não perder de novo. Ou então eu não brinco. Estou perdendo, não quero brincar. Se eu só perco, eu não gosto. E é por isso que a galera desiste da matemática. A maioria começa perdendo, não aprende a ganhar, e aí, não quero brincar dessa merda. Então, eu não gosto de perder. Os caras começaram a ficar mais velozes que eu, me agarrei em subproduto. Só que eu queria que tu soubesse várias técnicas. Dá para fazer subproduto. Certo? Só que tu vai ter que perceber que números que multiplicados dão 36 e somados dão 0, para somar dar 0 tem que ser números opostos. Né? E para multiplicar dar mais 36, tem que ter o mesmo sinal. O que é isso? Por isso que só pode ser um número imaginário, então tem que ser muito ninja para fazer subproduto e ainda brotar com um número imaginário, tem que estar muito treinado para fazer isso. Então subproduto nesse caso não é bem-vindo. Porém, como só tem um x, dá para isolar. Não foi a primeira coisa que tu aprendeu para resolver a equação? Isolar a letrinha? É isso que eu queria. E o amigo me ajudou. Mais passa. Só que na verdade verdadeira. Parabéns. É assim que se pensa. Eu quero que essa porcaria suma. Eu quero esse cara sozinho. O contrário de mais 36. Já que era igual, ficou diferente. Para continuar igual, faz dos dois. Pô, que óbvio. X ao quadrado é igual a menos. Mas eu não queria x ao quadrado, eu queria x. Qual é a operação matemática contrária de elevar ao quadrado? Não. Tirar a raiz quadrada. Tirar a raiz quadrada. Se eu tiro a raiz quadrada de um lado, eu tenho que tirar a raiz quadrada do outro. Porém, esse é um caso que é quase uma exceção. Quando eu faço isso, eu já te demonstrei e vou demonstrar de novo, tu perde uma das respostas da conta. Por isso que tu, por conta própria, quando extraíres a raiz em ambos os lados, tu tem que acrescentar um mais ou menos. Eu não entendi, professor, esse mais ou menos, onde é que brotou? Vou te ajudar. X ao quadrado é igual a 4. Quantas são as soluções desta equação bem tranquila? 4 vezes 4, 16, não deu. 2 vezes 2, 4, é uma possibilidade. Menos 2 vezes menos 2, menos 2 também é a solução. Concorda comigo? Se eu só extraio a raiz quadrada em ambos os lados, eu posso me iludir achando que é só 2 a resposta. Por isso, daquela regra sagrada das igualdades, que tudo que tu fizer na esquerda, tu faz na direita, a única momento mais delicado é quando tu tiver que extrair a... Porque para não perder uma das respostas, tu tem que acrescentar forçado ali o mais ou menos. Certo? Raiz quadrada de x ao quadrado, mais ou menos, raiz de 36, 6 e o menos, e bem curtinho, né, cara? Imagina depois tu pegar a prática. Meu Deus, na hora de pegar a prática é mais pensamento, acabou. Enquanto o cara está achando A, o B e o C. Saca? Então tu tem que lembrar que quando a equação é do tipo incompleta, quando faltar a letrinha B, por exemplo, B igual a 0, só isolar na raça o X é uma forma bem ágil de achar a solução. Certo? Então, sim. Sim, por quê? Tu, para poder isolar o X nesse caso, cara, ó, deixa eu botar números legais, né? Eu gosto, na prova vai ter. Agora, para tu isolar o X ali, o cara tem que ser
um ninja de uma série de coisas de matemática básica. Ele tem que ser fera em produto notável. Dá para isolar. O cara tem que ser um ninja. Um cara que fez isso organizadamente, depois de ter lido já a ideia de outros materiais mais antigos, chama Bhaskara. O cara que conseguiu isolar aquilo ali numa equação chama Bhaskara. Por isso que tem a fórmula dele, entendeu? O bicho é foda. É assim que nós vamos deduzir a fórmula de Bhaskara depois. Mas como é que eu vou isolar o x se ele está aqui e aqui? Mas como assim resolve o x? Isso aqui é x ao quadrado, aquilo ali é x, não dá para somar, né? Pois é, mas produto notável, isso aí me parece produto notável. Produto notável extrairia a raiz do primeiro, da x, né? Extrai a raiz do último, da raiz de 6. Como é menos, tu bota menos e eleva ao quadrado, certo? Aí deixa eu ver se fechou. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ó, aqui fechou e aqui fechou, mas o miolo não fechou. Mas foi uma boa tentativa. É por aí que o Bhaskara vai finalizar a parada. Mas entenderam o que eu disse? Se não tivesse esse cara aqui, ó, show, né? X ao quadrado igual a menos 6, x é mais ou menos raiz de 6i. Né? Uma delícia. Caramba, resolver equação de segundo grau incompleta quando falta o... É uma delícia. É só isolar o x. Sem regra nenhuma, sem maldito Bhaskara, sem subproduto maldito, automático. Se fosse tipo 5x ao quadrado 5x ao quadrado mais 6 mais 6. igual a 0. X ao quadrado menos 6, x ao quadrado menos 6 quintos, x é mais ou menos a raiz de 6 quintos i. Tudo bem? Eu ficaria assim. Sim. E acabou. Um professor mais chato, de repente, tem muitos colegas que, né, a gente está sempre se ajudando um ao outro. Apliquei a propriedade da distributiva da radiciação, tudo bem? Equivalente à da multiplicação que eu tinha comentado agora há pouco, concordas? E aí o professor ele ia ficar magoado, 5 ali, raiz de 5 embaixo é feio. Aí nós poderíamos racionalizar. Aí ficaria raiz de 30 sobre 5. 30 fatorado, né? Divide por 2, 2 vezes 3 vezes 5, não tem mais o que fazer. Aí sim, mais ou menos, e essa seria a resposta definitiva. Só ficou feia, tá vendo? Não mudou nada. Qual foi a mudança que tu, com o teu exemplo, nos ajudou? A perceber que se tiver que passar o A dividindo, não vai mudar nada. Vamos resolver todas do mundo? Vamos resolver todas do mundo de uma vez só? Tu acha que não é possível? Eu vou te provar que é possível. Eu vou resolver todas do mundo de uma vez só. Cara, olha só o que a mente humana é capaz de fazer. Tu concorda que nós estamos tratando de equações do segundo grau desse tipo? Então me ajuda a resolver todas do mundo. Menos C. Ainda não, tem excesso de raiz quadrada, raiz de A. Vai ficar ruim. Concorda comigo? Passou dividindo, tudo bem se tu entendeu que dividíamos os lados por A, né? Aí na hora do dia a dia, tudo bem se a gente estiver consciente da verdade. O que faz no final? Extrai a raiz em ambos os lados. Para não perder a resposta? Caramba, acabei de achar a solução de todas as equações de segundo grau do mundo incompletas. Tu concorda, cara? Porque agora é só botar o valor do A e o valor do C. Foda-se quais são os valores do A e do C, desculpa, pai. Cara, é por isso que com a letrinha é foda. Tu aprender a pensar com a letrinha, tu destrói. Pra que o número? Depois tu me qual é o número que tu quer? Eu quero 666 e 3. 666 e 3. Tudo bem, bota lá e deu. A solução está pronta. Certo? Eu só não quero é que tu decore essa solução idiota. Porque aí tu vira um zumbi. Tu para de pensar. Eu decorei que é mais ou menos raiz de C sobre, menos C sobre A. Não viaja. Não é que tu vai arrumar memória RAM para guardar tanta decorada. Tem que aprender a pensar. Certo? Que legal, agora pode se fazer todas do mundo desse tipo. Show, né? Desculpa, querido, me empolguei. Eu não entendi por que tem que colocar o mais e o menos ali. Não tem problema. X ao quadrado igual a 100. Quais são as soluções lógicas disso? Deixa eu ver se é verdade. 10 vezes 10, 100. Fecha. Menos 10. Menos 10 não deve dar. Deixa eu ver. Menos 10 vezes menos 10. Menos com menos, é mesmo, ó. Menos 10 ao quadrado.
concorda comigo que quando temos equações desse tipo, um número elevado ao quadrado igual a outro número, sempre vai ter a possibilidade de responder com mais ou menos? Se eu for resolver usando a regra clássica da igualdade, a única regra que existe, tudo que eu faço na esquerda, para eliminar o ao quadrado, tu também deves concordar comigo que a raiz quadrada é o contrário, né? 3 vezes 3, 9, raiz de 9, 3. 5 vezes 5, 25, raiz de 25, 5. Né? Uma anula a outra. Se eu extrair a raiz da esquerda, raiz de x ao quadrado é x, pelo que a gente acabou de conversar, e a raiz de 100 é... E eu errei, ó. Eu não achei que era mais 10 menos 10 com essa técnica. Faltou o menos 10, que nós sabíamos de ter raciocinado. Então, quando formos fazer a raiz quadrada em ambos os lados, para não perdermos o resultado negativo, que também é honesto e justo, eu tenho que, por conta própria, colocar o mais ou menos. Beleza? E, gente, ó, eu falo assim, com vontade, com garra para vocês, com energia, porque é um processo, não quer dizer que tu tenha que entender na hora que eu falo, tá? Às vezes tu vai entender um mês depois, dormindo, e tu nem sabe que foi dormindo que a sinapse se formou. Isso é muito doido. A aprendizagem exige 8 horas de sono todo dia depois das aulas. Então se tu fica sabe, pai? Se fica na internet, vai dar merda, pai. Então tu dorme, gostosinho. Uma semana depois talvez tu aprenda. Que viagem, né, cara? Então não precisa sair hoje dali sabendo, como eu falo na sala de aula. Parabéns pela pergunta e pela insistência. Claro, tu vê quanto tempo que consumiu a perguntinha, né? Mas tem uma outra coisa muito bonita que eu preciso discutir com vocês. Fala, meu amor. As dízimas, né? Agora é a tua. Vou dividir com a galera.